boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto do canal da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo, estamos aqui com um domingo com muito calor, graças ao bom Deus, com estimativa de chuva para o resto da semana aqui em Caxias do Sul, né? Mas o que importa, estamos no verão, no calor, né? É bom um pouquinho de chuva para amenizar todo esse calor, né? Tudo ao extremo, seja o calor, seja o frio, não faz muito bem, né, para nossa saúde. Então, deixa eu conferir aqui se já são 8 horas, faltam alguns instantes aí e daqui a pouco nós iniciamos mais um momento de Evangelho no Lar. Lembrando, pessoal, que dia 7 de dezembro, a partir das 19 horas, o Harmonia e Luz vai estar passando o episódio especial de Natal da série The Chosen. Então estão todos convidados. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Oito horas. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso momento de Evangelho no Lar. Boa noite. Mas Fersmark, seja bem-vinda, essa é Fernanda, né? Seja bem-vinda. Vamos lá então começar com a nossa mensagem do 365 dias com o Chico Xavier, que diz assim: boa noite, Lu. Acredite sempre. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco, a vida no planeta Terra. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Então, se nós não colocarmos Deus no coração das novas gerações, as novas gerações podem colocar em risco a vida no planeta. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, trazendo também a lembrança do Mestre Jesus em nossa tela mental, agradecendo a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que está sempre conosco, ao nosso lado, nos incentivando ao estudo, ao nosso próprio aprimoramento, pedindo também a presença dos espíritos familiares que estão sempre conosco, nos auxiliando. Os nossos anjos da guarda, que possam estar ao nosso lado, sempre nos ajudando a compreender melhor os ensinamentos que serão trazidos nessa noite. Que assim seja. É isso aí. Então hoje nós vamos dar fazer um estudo, né? Uma reflexão, vamos dizer assim, lá do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então quem quiser pegar lá o capítulo 9, item 7, a paciência. A paciência, esse sentimento que muitas vezes está em falta. Acredito que a maioria das vezes, né? Hoje em dia a sociedade anda tão em falta desse sentimento, né? Eu sou um deles que preciso confirmar, que preciso assumir que muitas vezes eu tenho pouca paciência. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a paciência, o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a paciência. Então, vamos lá. Item 7, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou a glória no céu. Isso aqui, só esse primeiro parágrafo a gente já pode discorrer, falar, né? Quantas vezes nós vemos só o lado ruim da dor, das dificuldades que passamos, né? De todos os dissabores da vida. E já vem na primeira frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como seria bom, né, se nós compreendêssemos em todos os momentos que a dor, que o sofrimento bate à nossa porta, né, que na verdade
se nós pararmos para refletir, a dor é um veículo para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Por quê? Porque a dor desenvolve o nosso espírito, desenvolve a nossa moral, desenvolve a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa humildade, muitas vezes, né? A própria dor que causa do orgulho ferido também serve para o nosso benefício, nos torna uma pessoa mais humilde, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Precisamos ser pacientes, pois é uma lei a caridade, enviada por Deus e ensinada pelo Cristo. A questão da caridade. E a paciência é também caridade, como ele fala. A caridade que não consiste na esmola dada aos pobres. Esta é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. E quem são esses instrumentos? Quem são esses instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência? Quem são? Quem são esses instrumentos? Os nossos familiares. O nosso pai, a nossa mãe, a nossa irmã, o nosso irmão. Ou se não está na nossa família, o nosso namorado, a nossa namorada, as nossas relações matrimoniais, os nossos colegas de trabalho. Todos esses, muitas vezes, são instrumentos do nosso sofrer e nos servem e nos colocam à prova a nossa paciência. Não é verdade? Nós podemos ficar aqui perto, se nós falarmos só dos nossos familiares, que nós não temos uma afinidade tão grande, a gente fica 2, 3 horas falando e falando e falando. Não é verdade? Porque todos nós somos espíritos diferentes, né? Cada um tem a sua forma de pensar, de agir. E muitas vezes essas diferenças acabam ocasionando dores, dissabores, né, nas nossas relações. E muitas vezes são esses instrumentos que Deus coloca para testar a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa paciência. Repetindo, né? A nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E, portanto, nós vamos passar por inúmeras dificuldades, por inúmeros dissabores, por inúmeros problemas, que são, como eu falei no começo, são os instrumentos para aprimorar o nosso espírito, para aprimorar a nossa moral, desenvolver, né, lapidar o nosso espírito. Essas dificuldades que lapidam o nosso espírito através dos nossos defeitos, né? A dor vai, como é que eu vou explicar? Ela vai diminuindo, né? Ela vai fazendo com que nós acabemos pela dor deixando de lado esses defeitos, esses vícios que nos aprisionam muitas vezes. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Aqui ele se refere que muitas vezes essas dores são muito menores, e muitas vezes as compensações, as alegrias, as bênçãos da nossa vida são muito maiores
que essas dores. Porque se nós pararmos para pensar, se a nossa vida fosse realmente um constante sofrimento, uma constante de dificuldades, nós não conseguiríamos, porque nós somos espíritos ainda que estamos engatinhando no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Então nós não conseguimos passar por todos os sofrimentos para conseguir evoluir, para conseguir nos aprimorar, né? Muitas vezes, né, a gente só chuta, dá uma dedada na porta e já começa a xingar. Pensa se nós vivêssemos sofrendo todo aquele tipo de coisa, né? Aí que a gente não ia conseguir se desenvolver, evoluir. Então, tem que ser... São pequenas dificuldades, né? São um familiar que a gente não se dá bem, como falado no começo ali, né? Então, são muitas vezes pequenas coisas, né, que afetam a nossa existência, mas se nós formos parar para analisar, muitas vezes é muito maior a relação de bênçãos, de coisas boas. E se nós pararmos também para analisar as nossas dificuldades, essas pessoas, esses instrumentos de sofrimento e de dor, nós paramos, se nós analisamos profundamente, nós vemos que eles foram essenciais para a nossa jornada até aquele momento. O Leonardo estava aqui, aí veio alguém, bagunçou tudo, fez ele sofrer um monte. Só que com esse sofrimento ele aprendeu a ser mais humilde, a ser mais amoroso com aquela pessoa. E essa é a vida. Muitas vezes essas dificuldades são para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Nós temos que... claro que a gente não consegue, durante a nossa existência, ficar... reflexionar no momento certo, naquele momento do sofrimento, que isso é bom para nós, que no futuro vai ser bom. Mas seria interessante que parássemos depois para analisar que aquele sofrimento teve um motivo específico que foi para o nosso desenvolvimento. Que tudo que acontece, dor, sofrimento, tem um motivo para acontecer, que é a nossa evolução, o nosso aprimoramento. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra-fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Tendes o Cristo o vosso modelo. O Cristo é o nosso modelo. Pensam todos, a gente olhando de Chosen, né? Olhando de Chosen, vendo todos os ultrajes que ele passou, e mesmo assim, ele sempre manteve um sorriso amigo, sempre amou todos ao seu redor, sempre foi um exemplo de paciência, de humildade, né? É o nosso mestre querido. Ele sempre vai ser o exemplo de todas as perfeições, de todos esses sentimentos bons, né? Mais ele do que qualquer de vós sofreu, e nada tinha de se penitenciar, nada tinha de resmungar, de choramingar, né? Ao passo de que nós temos que espiar o nosso passado. Jesus não tinha por que espiar o passado, porque ele já era um espírito de uma envergadura muito, 10 vezes muito mais elevada que a nossa. E nós temos que espiar o passado. E é através do sofrimento e das dores, dos dissabores, que vão nos fortalecer, como ele diz, para o futuro, vão nos aprimorando, desenvolvendo o nosso espírito. E no final, ele diz, sede pacientes, sede cristãos. Se queremos ser cristãos, precisamos ser pacientes. Precisamos colocar a paciência em prática. Então vamos aproveitar essa semana, naquele momento que nós sentimos que a nossa paciência está quase estourando, vocês vão lembrar de mim falando que nós precisamos ser pacientes, nós precisamos, nos momentos de maior dificuldade, tentar encontrar o lado bom ou
só para desenvolver a nossa paciência, né? Lembrar que se nós estamos passando por isso é para desenvolver a nossa paciência, porque se nós queremos ser considerados cristãos, precisamos ser pacientes, humildes. É isso aí, este foi o tema da noite, a paciência. Quem quiser pesquisar então depois lá, capítulo 9, item 7, a paciência. Certo, meus irmãos? Então, só para reforçar, eu já falei no começo do vídeo, mas lembrando, todo mundo convidado para o dia 7 de dezembro. Gé, a convidadíssima, Gé, todo mundo que está aí na live, o Márcio, a Karen, todo mundo convidado. Tragam a família, dia 7 de dezembro, às 19 horas, de Chosen, de Natal especial, no Harmonia e Luz. Certo, meus irmãos? Então vamos agora encerrar com uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que se faz presente nestes momentos, em que nos juntamos em pensamento, no aprendizado do Evangelho de Jesus. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade abençoada desta noite, desta semana que se encerrou e por essa semana que se inicia. Que seja uma semana abençoada, com muita luz, com muita harmonia, paz e paciência para todos. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo para todos, fiquem com Deus, nos vemos no próximo domingo. Tchau!